Hoje a gente vai falar sobre o uso do café, os benefícios ou os malefícios do café. O café realmente tem algumas questões relacionadas a miomas, é mito, é verdade? A gente vai falar disso hoje. Adianto para vocês que eu não trago mais notícias, tá? Não trago notícias tão ruins, não. Deixa eu explicar para vocês, né? Eu sou uma mulher que tive miomas, tá? Comecei a trabalhar com mulheres com mioma por conta disso. Eu fiz uma cirurgia, eu retirei 13 miomas. Acontece que minha vontade de vir aqui falar foi justamente porque eu pensei, caramba, eu sou nutricionista e eu não tinha noção dos benefícios da alimentação. Depois que eu comecei a estudar, pesquisar, né, bastante, eu falei, poxa, tem muita coisa que a gente pode fazer para amenizar sintomas, porque a alimentação, ela é uma aliada nesse tratamento. Eu tenho lido, assim, bastante os comentários que vocês têm escrito aqui no Instagram, né, lá no YouTube. E assim, meninas, eu não vou ser leviana, não vou ser mentirosa de falar pra vocês. Ainda agora eu ouvi, minha amiga tomou garrafada por 3 meses e secou o mioma, uns termos até assim bem, né, fortes. Não existem dados na literatura que falem disso, tá? Eu até tenho, né, existem dados de falar de reduzir o tamanho, né, das melhoras, né, que é o que eu falo aqui, das melhoras dos sintomas. Os sintomas melhoram muito, né, sangramentos, anemia, né, o fluxo intenso ele melhora muito, a anemia, as dores, né? Reduzir o tumor a gente até consegue, agora sumir o mioma é milagre divino, tá? Porque não tem nada descrito, não existe tratamento para assumir o mioma. Para tirar o mioma é realmente fazendo procedimentos cirúrgicos, né? Procedimentos que vão fazer essa retirada. Agora, não existe isso de sumir mioma. Eu vi até na internet, como expelir o mioma. 7 dicas, isso é mentira, tá? Não, vamos fazer o que está ao nosso alcance para melhorar a nossa qualidade de vida, mas jamais acreditar que vão existir milagres. Quer dizer, só se for por Deus, não você fazendo lá uma garrafada, seus miomas vão sumir porque alguém tá dizendo que sumiu. Eu não tô dizendo que a pessoa tá mentindo, né? Mas isso não é o comum, não é o normal, tá bom? A Raquel tá dizendo que se tiver um tempo hoje, ela fez 5 meses de cirurgia, tirou o útero. Não reduziu com a injeção porque estava muito grande. Raquel, espero que você esteja bem, tá? Com certeza agora, né, se você já retirou o útero, você não vai ter mais essas questões. Mas é importante cuidar da alimentação de qualquer maneira, por outras áreas, né, da saúde feminina, é importante a gente cuidar da saúde. Bom, meninas, então, hoje a gente vai falar sobre o café, tá? A Raquel tá dizendo aqui que disseram que diminui com a menopausa. Sim, por quê? A tendência é reduzir com a menopausa. Porque o mioma é um hormônio, é um tumor estrogênio dependente, hormônio dependente. Então, tem relação com progesterona e principalmente com estrogênio. Na menopausa, existe uma queda brusca dos níveis de estrogênio no corpo da mulher. Com isso, inclusive, vários sintomas, né, da menopausa. Ruins, inclusive, sintomas desagradáveis. E aí, o mioma, ele tende a reduzir, porque a gente não tem mais uma predominância estrogênica, né? Então, é natural que reduza na menopausa. E qual é o período que a mulher mais tem mioma? É no período, né? No período da idade fértil, na faixa de 30 e poucos anos até 40 e poucos anos. É o período em que as mulheres mais têm miomas. Eu descobri os meus miomas quando eu tinha 26 anos, foi quando eu descobri. Eu tenho pacientes também que têm menos de 30 anos e têm miomas já, mas o mais comum é isso, né? Na faixa de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. E a tendência é eles irem reduzindo depois da menopausa, sim, tá? Mas então, vamos para o nosso tema de hoje, o café. Quem aqui gosta de café? Digam para mim sim ou não. Eu quero saber se vocês estão aqui para saber se gostam ou não do café. Eu já digo logo, eu amo café, tá? Amo café. Café pra mim, ele me remete assim, uma sensação boa, sabe? De família reunida, de bem-estar, não sei. Tá? Eu nem uso café pra me dar energia, pra me dar disposição, não é pra isso. Eu uso café porque realmente eu gosto do momento, sabe?
do momento do café. Ou é quando você acorda, ou é à tarde, ou você ir numa cafeteria, né, tomar um cafezinho, ou tá na casa da mãe e ter aquele cheirinho de café, né? Que na verdade o café, ele é, eu pelo menos acho o cheiro muito melhor do que o gosto, não sei vocês, né? A maioria das pessoas aqui tá dizendo que amam café, que gosta só com leite. Eu não gosto de café com leite, eu gosto de café puro, tá? A Ivonete tá dizendo que gosta e toma bastante café. Então, fica por aqui, fica ligadinho que eu vou tentar explicar pra vocês entenderem como é que vocês têm que agir, tá? A Jaqueline tá dizendo que ama café e não vive sem. Então, eu gosto de usar café com canela. Como é que eu costumo fazer o café com canela, tá? De duas maneiras. Já dando a dica pra vocês. O café coado, eu coloco... Se eu for usar o pó da canela, na hora de passar o café, né? Lá no coador, eu coloco o pó do café junto com o pó da canela. E passo a água. Melhor do que botar o pó na xícara. Porque ele não dilui muito bem, né? Não é muito solúvel. Então, eu faço assim. Ou pego um pauzinho de canela e jogo dentro da garrafa térmica. Também fica um gostinho bem bom. E para aquelas que acham o sabor um pouco amargo do café, quando você usa canela, você tende a ter um sabor mais adocicado. Então, para aquelas que também querem reduzir o adoçante, querem reduzir o açúcar, é uma ótima estratégia usar a canela, porque por conta desse gostinho, tá? Eu ouvi aqui, ó, a Ivonete está dizendo que ela também gosta com canela e com cacau. Nunca tomei com cacau. É o pó do cacau que você coloca no café? É isso? Eu vou experimentar também, não custa nada, né? Afinal de contas, o cacau em si, ele é um antioxidante, né? Rico em polifenóis. Vi aqui que a maioria de vocês adora o café, tá? Sim, o café é uma das bebidas mais utilizadas no mundo inteiro, tá? Pela questão dele ser estimulante, né? A cafeína do café tem propriedades estimulantes. Contudo, é importante também relacionar que não é só a cafeína que existe de propriedades no café. O café tem outras substâncias que são importantes, são benéficas para a saúde. Tem alcaloides, tem ácidos fenólicos, tem flavonoides, que são substâncias que vão ser benéficas, tá? 3 ingredientes, né? 3 ativos de dentro do café. A cafeína, que é o que a gente mais conhece, né? Parece até que o café só tem cafeína. Só que não, o café não tem cafeína só. Existe também, que é muito estudado, cafeína, o ácido clorogênico e o ácido cafeico. São 3 substâncias que existem no grão do café e que dão as características, né? Ou benéficas ou maléficas para o café, tá? Acreditem, tem estudos, né, que mostram que o café... Porque assim, hoje em dia o café está sendo demonizado, né? É muito comum a gente ver, eu até já falei bastante aqui pra vocês, a gente tem que reduzir o consumo do café, não é pra tomar café, enfim. Mas eu hoje, pra vir fazer essa live, eu resolvi fazer uma revisão bibliográfica e peguei vários artigos de 2023, tá? O que a gente tem de mais atual falando sobre o café, tá? Existem estudos, eu já adianto pra vocês. O café, ele tem efeitos benéficos e maléficos no nosso corpo, tá? Ele ajuda e também atrapalha. Como assim? Tá? Tem estudos e vários que mostram que o café, ele tem efeito protetor para o nosso fígado, tá? Não é a cafeína, são outras substâncias do café que têm efeitos protetores. Ele também ajuda na sensibilidade à insulina. Então, pessoas que têm diabetes, né? O café, ele ajuda nessa resistência insulínica. Ele melhora o metabolismo do açúcar, tá? Tem também estudos que mostram café com relação positiva, com benefícios, né? O café trazendo benefícios para doenças neurológicas, por exemplo, Alzheimer, mal de Parkinson, tá? E inclusive câncer. Tem alguns tipos de câncer que o café tem benefícios, que o café protege. Então, meninas, o café não é esse vilão todo, mas isso não significa que vocês têm que sair aqui dessa live e tomar café, não. Ouçam até o final, porque eu tenho algumas informações para vocês. Por outro lado, né, como eu falei, existem benefícios e malefícios do café. O que seriam os malefícios? Existem sim estudos também que mostram relação. Pessoas que têm pressão alta não devem consumir café em excesso, tá? Porque tem relação do café com a pressão, com diminuição
de funcionamento dessa parte de doenças cardíacas. A gente tem benefícios para uma parte e tem malefícios por outras. Principalmente pessoas que têm pressão alta não devem consumir o café em excesso, mas o café, ele tem esses benefícios que eu falei, do fígado, da insulina, ele protege algumas pessoas com relação a questão mesmo da diabetes tipo 2, tá? Não é a diabetes tipo 1, né? A diabetes tipo 1 é aquela que a pessoa tem problemas genéticos. A tipo 2 é aquela que a pessoa adquire baseado no excesso de ganho de peso, no estilo de vida, quando come muito carboidrato, muito açúcar, né? Essa é a diabetes tipo 2. É nessa que o café pode trazer benefícios. Porém, né, em relação aos miomas, que eu acredito que seja, né, o nosso interesse principal aqui. O que eu tenho, o que eu trouxe para vocês de artigos? Os dados, me desculpem falar, mas os dados são sim controversos, bastante controversos, tá? Existem estudos antigos que mostram alguma relação do crescimento de mioma com ingestão de café, e tem estudos que não mostraram associação, tá? Mas nenhum estudo mostrou que o café melhora mioma, isso não. Do mesmo jeito que eu falei aqui que o café é positivo, né? Que o café, ele ajuda pessoas que têm glicemias alteradas, eu não vi, não achei, não existem estudos que falam que o café ajuda no mioma. O que a gente tem é que café, ele pode interferir no crescimento de miomas, e eu vou explicar aqui. Ele pode ser um fator de risco, mas tem estudos que não acharam, né, que não encontraram essa associação de ingestão de café com crescimento de mioma, tá? Então, o que a gente tem? Assim, alguns estudos relataram o seguinte, ó. Teve um estudo que mostrou que a ingestão do excesso de café poderia estar ligada a crescimento de miomas, mas esse estudo foi feito com mulheres com menos de 35 anos. Então, é um estudo que tem alguns vieses, a gente não pode levar esse estudo totalmente em consideração, tá? Mas aí, em contrapartida, eu já falei aqui em outros momentos que eu estive ao vivo com vocês, e isso permanece em vigor, né? O que acontece com o excesso do consumo de café? O consumo de café, né, de cafeína, em excesso, tem estudos, é um estudo bem antigo, né? Tem um estudo, inclusive, de 1987, que ele diz que o excesso de café, ele favorece aumento dos níveis de estrogênio na fase folicular. O que seria a fase folicular? A fase folicular é aquela fase inicial, o início da menstruação, né? Lembra? Início da menstruação é quando a gente tem os níveis maiores de estrogênio. E aí esses estudos mostram que pessoas que consomem muito café, e eu vou dizer para vocês o que seria esse muito, pessoas que consomem muito café, elas tendem a ter os níveis de estrogênio maiores nessa fase. E isso poderia acarretar o quê? Sangramento maior, tá? Então, a predominância estrogênica não é bem-vinda, a gente já sabe disso, né? Predominância estrogênica, ela pode desencadear várias doenças, inclusive mioma e endometriose, tá? Várias doenças ginecológicas femininas, elas são desencadeadas pela predominância estrogênica, pelo excesso de estrogênio. Então, tem estudo sim, apesar de vários não correlacionarem mioma com ingestão de café, tem estudos que dizem que o café, ele pode aumentar níveis de estrogênio no período, né, nessa fase folicular, que seria no início da menstruação. Outro estudo também, esse é de 1998, ele diz o seguinte, que o excesso de café, ele pode simular no nosso corpo estresse, né? Porque pessoas que consomem café em excesso, essas pessoas, elas costumam ser pessoas mais reativas, né? Pessoas que estão mais alerta, mas em contrapartida, elas estão mais reativas. Como assim? Com um pavio mais curto, vamos dizer assim. Então, são pessoas que às vezes vão estar mais estressadas e às vezes, sabe, a gente Vocês estão sentindo que a internet está ruim? Que eu vi aqui a Lilian tá dizendo que a internet está ruim. Pra mim aqui tá parecendo que tá tudo bem, tá? Bom, então o café, ele vai no nosso organismo simular o estresse. Quando pessoas consomem café em excesso, elas podem ter excesso de cortisol, tá? Cortisol é o hormônio
que em excesso não é bem-vindo no nosso corpo. O cortisol, em excesso, ele também vai lá mexer na cascata do estrogênio, tá? Então, resumindo, o excesso de café, ele pode favorecer o aumento do estrogênio, tá? E também ele vai aumentar risco de mioma, porque ele vai mexer no eixo da hipófise, que é uma glândula que a gente tem no cérebro e que vai mexer vai desencadear sinais para outras partes do corpo para produzir hormônios. E ela mexe com esse eixo hipófise adrenal e que vai sugerir aumento de mioma através da secreção de prolactina, tá? O que é prolactina? Prolactina é um hormônio que as mulheres têm em níveis aumentados normalmente no aleitamento materno. É um hormônio que é responsável pela produção de leite. Contudo, algumas mulheres, mesmo não estando amamentando, têm a prolactina um pouco mais elevada. E a prolactina, ela também pode estar relacionada com o crescimento de mioma. A gente ouve muito, eu falo bastante de estrogênio, de progesterona, mas a prolactina também tem relação com o crescimento de mioma. Então, meninas, o excesso do café, ele pode simular no seu corpo o estresse, e aí esse estresse vai aumentar prolactina, aumenta também o cortisol, e isso favorecendo o crescimento de mioma, tá? Bom, então o que a gente tem que ter na mente? O café não é proibido, a notícia boa, tá? Notícia boa para vocês, o café, ele não é proibido para quem tem mioma. Contudo, a gente tem que ter alguns cuidados no consumo do café. E eu vou passar para vocês quais são esses cuidados agora. Importante, evitar o excesso. O que seria o excesso? Não ultrapassar mais de 2 xícaras de café no dia. Preferir sempre café coado, tá? E, se possível, mais fraquinho. Porque quanto mais fraco o café, menos cafeína a gente vai ter nele, tá? Então, essa seria uma dica. Outra, evitar o que muitas pessoas fazem, usar o café em copo plástico. O plástico, ele tem bisfenol A, que é uma substância tóxica, que é um disruptor endócrino, inclusive ele vai para a placenta. Então, já tem estudos mostrando quantidades de microplásticos na placenta, e isso vai impactar na produção hormonal do bebê que está sendo gerado. Então, para as mulheres que estão aqui, que querem ser mãe, é muito importante a gente evitar tomar café em copo plástico, tá? Por N motivos hormonais. Tomem café no copo de vidro, porcelana, mas em plástico não. Isso aí a gente estaria potencializando os efeitos negativos. Para quem quer engravidar, isso é péssimo. Para quem tem mioma e quer cuidar do controle, né, hormonal, do estrogênio, é importante não tomar café em copo plástico. Combinado? Outra questão importante. Existem outros alimentos que têm cafeína e não é só o café. Então, assim, para quem bebe refrigerante, né? Refrigerante com cola tem cafeína. Então, refrigerantes pretos têm cafeína. Bebidas energéticas têm cafeína. Essas bebidas, né, para treino, termogênicos costumam ter cafeína. O chocolate tem cafeína. Então, é interessante vocês terem essa noção para não achar que vai consumir apenas 2 doses de café e vai consumir vários outros alimentos fontes de cafeína no mesmo dia, porque aí você pode estar ultrapassando a quantidade que seria dita como normal para ser utilizada ao longo do dia, tá? Se for consumir chocolate, se for consumir um energético, evitem tomar café, ou então reduzam a quantidade de café diária, combinado? Outra questão importante: mulheres com mioma que sangram muito costumam ter anemia, né? Eu me lembro bem que eu tive uma anemia bem grave dos sangramentos. Acredito que aqui deva ter alguém, né? Se vocês puderem me dizer aqui quem é que tem anemia ou quem é que sangra muito, porque às vezes a pessoa não sabe que tem anemia, mas tem anemia pelo excesso, né, de sangramento. O sangramento normal, ele vai até 80 ml. Eu sei que é difícil, né? A não ser as pessoas que têm o coletor.
Mas para quem não tem o coletor, acaba sendo difícil medir. Mas se você usa absorvente noturno, se você troca muitas vezes esse absorvente encharcado, é fato que o seu sangramento, que o seu fluxo é muito maior do que o normal. E isso vai desencadear em você uma anemia. E o que isso tem a ver com café? Tô vendo aqui várias pessoas falando que tem, então, ó, tomem cuidado. Se vocês gostam do café, é muito comum, né, você almoçar, principalmente se você tá na casa de alguém, se você tá num restaurante, é almoçar e depois te oferecerem um cafezinho. Contudo, o café, ele atrapalha a absorção do ferro. Então, imaginem só, você tá anêmica, precisa consumir fontes de ferro. Qual é o momento do seu dia que você mais consome? Quais são as refeições que mais existem, né? Fontes de ferro. Normalmente é o almoço e o jantar. Por quê? Porque tem o feijão, certo? Você tem o feijão, você tem vegetais verdes escuros, você tem proteína, que é fonte de ferro também. Então, no almoço e no jantar, nas grandes refeições, é onde a gente costuma ter maiores quantidades de fontes de ferro. Então, se você janta ou almoça, né? Normalmente isso é mais comum no almoço. Almoçou e logo depois você vai tomar café, você tá atrapalhando a absorção desse ferro da comida. Lembrando que o ferro vindo de fontes vegetais é um ferro que o nosso corpo tem uma dificuldade maior de absorver. Então a gente precisa ajudar esse ferro e não atrapalhar. Então, se você almoçou, toma o café logo em seguida, você vai estar atrapalhando a absorção do ferro. A gente tem que ajudar. Como é que a gente ajuda? Consumindo frutas cítricas, usando laranja, tangerina, limão, abacaxi. O consumo dessas frutas, né, espremendo limão na comida, isso ajuda a absorção do ferro. Mas consumir café depois do almoço ou comer chocolate imediatamente após o almoço vai atrapalhar a absorção do ferro. Então, esperem de 40 minutos a 1 hora depois do almoço se forem tomar o café. Porque tem gente que fala, eu preciso tomar o café porque eu sinto sono. Coisas que também não são comuns, né? Você sentir sono imediatamente após o almoço. Normalmente, quando isso acontece, alguma coisa no seu corpo não tá legal. Porque se você sente aquele sono absurdo, né? O seu funcionamento, provavelmente você tá inflamada. Tá bom, meninas? Bom, a Regina tá dizendo aqui que a ferritina dela tá de 2,8. Eu não sei se é 2,8 ou 28. Bom, se a sua ferritina tá 2,8, não sei nem como você tá conseguindo estar aqui falando. Não sei se você sente desconfortos, mas se tá 28, ela também tá baixa. A gente já falou disso aqui, né? A ferritina, o ideal é que ela esteja acima de 70. Se sua ferritina, ela tá abaixo de 30, ela tá muito baixa, tá? Então, tem que procurar um profissional para te orientar na suplementação. Enquanto vocês não têm um profissional para suplementar, comam fontes de ferro, tá bem? Bom, meninas, então, nosso resumo aqui hoje, o conteúdo acaba sendo um pouco mais curto, eu vou conseguir responder a vocês, né? Resumindo aqui, mulher com mioma pode tomar café? Pode ou não pode ser utilizado? O que vocês entenderam do que eu passei aqui para vocês? Pode ser utilizado, contudo, temos que ter cuidado com as dosagens, não passar de 2 xícaras. Outra observação também interessante que eu queria falar: café descafeinado não é tão interessante, vai depender do processo de descafeinização. Por quê? A gente tem 2 processos, tô gostando de ver, todo mundo aqui pode com moderação, 2 xícaras, é isso aí. Bom que vocês tenham informação. O café descafeinado, ele pode ser extraído a cafeína dele por hidrólise, que é água, ou por substâncias químicas. Se esse café, ele é extraído, a cafeína dele, com substâncias químicas, isso vai impactar também na nossa saúde. Por quê? Quando você joga a substância química para tirar a cafeína do grão de café, essas substâncias químicas, elas ficam impregnadas no grão. Então, você acaba consumindo café descafeinado várias vezes, pensando assim, não tem cafeína, então eu posso consumir sem me preocupar. Só que aí o que acontece?
você tá consumindo substâncias que são tóxicas para o seu corpo, que são prejudiciais, inclusive para a fertilidade, tá? Aliás, falando em café e fertilidade, que eu sei que tem muitas mulheres com mioma que querem engravidar, o café para fertilidade é indicado que você não consuma. Consumir o mínimo possível, tá? Porque realmente tem muitas questões mostrando o café trazendo prejuízos para os ovários. Então, é interessante você retirar, se você está tentando. É claro que tem muitas mulheres que engravidam tomando café. Mas se você já vem tentando engravidar faz um tempo, você tem que começar a fazer a limpa, né? Dos efeitos que podem estar ali atrapalhando. E o café pode ser um deles. Então, mulheres que têm mioma, que querem engravidar, minha dica, retira o café da sua vida, tá? É um sacrifício que você faz, porém, muito importante. Outra questão também. A Eliana tá dizendo que é melhor usar o chá verde no lugar do café. Excelente, porque o chá verde tem muitos benefícios, né? Comprovados para quem tem mioma. E também por ter uma quantidade pequena de cafeína, ele vai te dar energia, tá? Então, óbvio, quem puder fazer isso é excelente. Bom, outra questão também. Aqui, digam pra mim, vocês adoçam o café com açúcar, com adoçante ou usam ele puro? A quem toma o café com adoçante ou com açúcar, minha dica, comecem a utilizar esse café puro. Por quê? O café já tem lá essa questão controversa, se o café é ou não um risco para mioma. Aí quando você utiliza açúcar ou adoçante, você tá aí potencializando sua inflamação, tá? Mas a minha dica é consumir o café puro. Se você precisa do açúcar ou do adoçante para beber o café, não beba o café. Porque aí você tá usando duas coisas que não são tão interessantes, tá? Então assim, meninas, acreditem, façam as dicas, né? Sigam as informações que outras nutricionistas também, tem muito profissional legal passando informação, conteúdo bom aqui na internet. Sigam essas dicas que vocês já vão ver benefícios na vida de vocês, tá?